Olá, bem-vindo à sua aula número 132 de Programação em Python. Nessa aula a gente vai falar sobre comunicação interprocessual. Então você deve estar se perguntando por que a gente voltou para o ambiente Windows ao invés de estar no ambiente Linux. Bom, isso é simplesmente porque uma parte dessa aula eu estava fazendo no ambiente Linux e por algum motivo que eu desconheço, ela não estava funcionando. E aí eu acabei procrastinando essa aula para ficar tentando resolver esse problema. Eu ainda não consegui resolver e resolvi que era hora de parar de procrastinar e gravar essa aula fora do ambiente Linux. Vou gravar no Windows para vocês pegarem o conceito e se algum de vocês também estiver tendo problemas com um desses conceitos, vocês me mandam uma mensagem e a gente tenta resolver os problemas no ambiente Linux. Então vamos lá. Para a aula de hoje a gente também tem um arquivo 132.py, apesar dele ter sido um pouco modificado para o ambiente Windows. Então, como eu falei, o tema da aula é comunicação interprocessual. E comunicação interprocessual envolve o quê? Envolve mandar dados de uma thread para outra. Então, aulas atrás a gente viu sobre pipes. E a gente viu que pipes era um mecanismo que a gente podia usar para mandar dados de um arquivo para outro. Então eu linkava a execução de dois arquivos, gerando esse caminho, que era justamente o pipe, que é um cano em inglês, e aí eu mandava dados através desse cano. E aí a execução de um novo arquivo conseguia receber dados do primeiro arquivo. Só que a gente pode usar pipes para, assim como a gente usa para mandar dados de um arquivo para outro, a gente pode usar para receber dados de uma thread para outra. Então a gente vai usar pipes para gerar comunicação entre threads distintas. Então, para esse propósito, existem dois tipos de pipe. O primeiro é o pipe anônimo, e um pipe anônimo é aquele que é criado instantaneamente. Então, enquanto eu estou executando meu programa, o pipe é criado. Quando eu fecho meu programa, ele deixa de existir. Então, a comunicação entre threads só existe enquanto o programa é executado. Enquanto que o pipe nomeado, ele consiste em se basear num arquivo, e esse arquivo está contido no seu HD, e qualquer thread tem acesso a esse arquivo. Então, vamos olhar um exemplo de pipes anônimos no seu arquivo anônimo.py. Então vamos entender esse arquivo antes de eu executá-lo. Então vou pular essas duas funções, filho e pai, e vou direto aqui para pipein e pipeout. Então, pipein e pipeout. Veja que aqui eu simplesmente criei um pipe, certo? Usando o objeto pipe do módulo OS. E aqui eu tenho os objetos pipein e pipeout. Lembrar que o pipeout, o que você colocar no pipeout é o que vai estar colocado no pipein. Então, standard output de um é standard input de outro. Depois eu crio uma thread cujo alvo é o filho. E agora vamos olhar para a função filho. E a função filho recebe o nosso pipeout. Então eu vou mandar dados da thread filho para a thread pai. Então o que o filho faz? Ele tem uma variável zzz com valor 0, e zzz é simplesmente o tempo que o programa fica dormindo, e essa função fica executando indefinidamente. E você veja que aqui eu tenho uma mensagem, e essa mensagem recebe o valor dessa variável, eu codifico essa mensagem, e usando a função write do módulo S, eu escrevo essa mensagem no meu pipeout. Depois eu incremento o valor dessa variável, só que faço o resto da divisão dela por 5. Assim eu garanto que essa variável nunca vai ter um valor maior do que 5. Ok, eu passo como argumento pipeout e inicio essa thread. Por outro lado, eu executo a função py. A função py vai executar indefinidamente também. Ela simplesmente lê 32 bytes do que está escrito no pipein e imprime uma mensagem na tela com o tempo da mensagem, o tempo em que ele acessou a mensagem. Então, se eu executar anônimo.py, o que eu vou ver? Eu vou ver mensagens aparecendo na minha tela. Todas são mensagens de pai, que tem o ID 7588. E aí a mensagem que ele recebeu,
que é span 000, e o tempo que ele respondeu, que foi 1425490227. E você vê que esse tempo vai aumentando enquanto o meu programa vai executando. Significa que ele está recebendo mais e mais mensagens ao longo do tempo. Isso vai prosseguir até eu resolver para a execução do nosso programa. Então, o que é interessante observar? Que é uma maneira bastante simples de eu mandar dados de um lado para o outro. Claro que são dados no formato de strings. E agora, e se eu quisesse mandar dados ao invés de filho para pai, de pai para filho? Bastaria que eu trocasse. O pai receberia pipeout e o filho receberia pipin. E se eu quiser trocar dados entre os dois, filho entrega dados para pai, pai entrega dados para filho, basta eu criar um segundo pipe. Esse segundo pipe teria o fluxo inverso de dados. Então ele mandaria de pai para filho. Então, super simples de mandar dados entre duas threads. Poderia ter colocado mais e mais threads aqui. Agora, além dos pipes anônimos, a gente tem os pipes nomeados. E os pipes nomeados estão no nosso arquivo nomeado.py. Então, nosso arquivo nomeado.py ele faz o quê? Primeira coisa, note que eu tenho aqui um FIFO nome. FIFO é simplesmente o nome do tipo arquivo que eu estou gerando para criar um pipe. E FIFO é file in, file out. Simplesmente significa isso. E o que eu faço? Aqui eu estou criando o caminho para o meu arquivo, que no caso meu arquivo é o arquivo pipefifo. O arquivo pipefifo se encontra na pasta temp, tmp, que é a pasta uma pasta temporária, simplesmente para registrar que deveria ser um arquivo temporário, mas nem sempre é assim. E está na pasta do Dropbox os.get current working directory. E aí vou pular filho e pai. Por quê? Porque filho e pai é exatamente igual, com exceção dessa linha aqui que eu já vou falar. E vamos aqui para o if name equals main. Então, primeira coisa é que se não existe o arquivo, se o arquivo não existe, eu vou criar esse arquivo. Só que note que eu crio esse arquivo com uma maneira especial, que é usando o os.makefifo. A princípio você pode pensar que o arquivo pipefifo não tem nenhuma diferença para um arquivo que eu criasse usando a função open. E você vê aqui que é simplesmente file, porque eu não passei nada para ele. Mas, visto em detalhes pelo sistema, ele tem algumas diferenças internas com relação aos arquivos que a gente cria usando a função open. Então, quando você for criar esse tipo de arquivo para usar como um pipe nomeado, você usa a função os.mkfifo makefifo. E isso essa função simplesmente vai criar o seu arquivo no caminho especificado e com nome especificado. Ok, uma vez que eu tenho a certeza que esse arquivo existe, o que eu vou fazer? Eu vou checar se eu passei apenas um argumento, ou seja, se eu escrevi Python py, Python e aí nomeado.py. Se eu tiver feito isso, ele vai executar a função py. Se eu tiver colocado algum argumento, ter escrito Python nomeado.py, qualquer outra coisa depois, ele vai executar a função filho. E por que que ele executa a função filho e a função py em tempos distintos? Simplesmente porque filho, ele abre o meu FIFO nome, o arquivo que eu especifiquei, e você vê que eu uso a chamada do open do módulo OS e não o open normal, e eu coloco aqui uma constante, essa constante de abertura. A constante de abertura que eu especifiquei aqui é O_WR only, significa que eu abri um arquivo e este arquivo que eu abri só poderá ser escrito, eu não posso ler. Eu tenho que só posso escrever coisas no arquivo. Isso aqui vem de write only. Então, quando eu abrir o meu arquivo, eu uso aqui o os.write para escrever no meu arquivo. Veja que o pipeout eu troquei por aquele pipe que eu criava usando o os.pipe para simplesmente o arquivo que eu abri.
e aí vou escrevendo dados no meu arquivo, certo? Então filho vai fazer isso. Então se eu fizer aqui Python nomeado.py traço filho, der enter, você vai ver que aparentemente o meu programa não faz nada. O que ele está fazendo é justamente escrever esses dados no arquivo pipefifo. Então o que vai acontecer, vou deixar aqui de lado, depois que ele escreveu os dados no arquivo. Então se eu não passar nenhum argumento e executar a função py, o que eu vou fazer? O pipim vai ser simplesmente abrir o meu arquivo e depois eu vou pegar e ficar lendo as linhas contidas no pipim. E aí com isso eu vou ler os arquivos que estão, os dados que foram escritos nesse arquivo pipefifo. Então vou dar aqui um Ctrl C para parar a execução. E agora eu vou executar o nomeado.py usando a execução do idle. E aí você vê que aqui está aparecendo strings vazias, mas aqui em cima, veja que, se eu for mais para cima, veja que apareceu diversas mensagens, diversas mensagens que foram escritas. Então, pi 5560 recebeu spam 003 as esse tempo aqui, certo? Então ele conseguiu ler tudo que estava escrito no pipefifo. Qual que é a vantagem de pipefifo com relação a um pipe anônimo? Qual é a vantagem de pipes nomeados com relação a pipes anônimos? Bom, nem sempre eu vou estar executando duas threads dentro de um mesmo processo. Eu posso executar um novo processo, está executando dois programas ao mesmo tempo. A vantagem é que esses dois programas vão ter acesso ao mesmo arquivo de pipe. Então, além de eu criar um caminho entre duas threads distintas, eu crio arquivos entre programas distintos. E se eu pego e resolvo, vou executar tal arquivo agora, e aí executo tal arquivo naquele momento, eu passo, aquele arquivo tem acesso aos dados que foram compartilhados. Então, o fato de você ter um arquivo no HD que pode ser pego de maneira dinâmica, permite que você monte uma rede, uma espécie de rede que pode ser compartilhada. E é isso, gente. São pipes anônimos e pipes nomeados. Existem outras formas de comunicação interprocessual, entre elas aqui se destaca são os sockets, só que a gente vai discutir essas outras formas de comunicação quando a gente estiver falando de programação para a internet. Então vou adiar a discussão dos outros temas de comunicação interprocessual e deixar apenas essas duas ferramentas para a aula de hoje. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.